Boa noite, queridos e queridas estudantes. Eu sou o professor Christian. Estamos aqui para mais uma aula de Álgebra 2. Vamos lá? Uhul! Então, pessoal, vamos tentar resolver o exercício de ontem, um exercício bem bacaninha que a gente ficou aqui de fazer, que era para verificar se uma determinada função ali era um homomorfismo de anéis. Eu vou colocar aqui no whiteboard o exercício. Na realidade, eu só vou colocar qual era a função, né, que a gente queria verificar. Então, Então, bom, a gente quer verificar se essa função aqui, a gente quer verificar se essa funçãozinha aqui, ela é um homomorfismo. Então, o que a gente precisa fazer para verificar se algo é homomorfismo de anéis? Não sei se eu falei grupos antes, se eu falei grupos, me perdoem, eu queria dizer anéis. Vocês colocaram aqui. A Ani falou que tá sem black. Sem Isso. black como? Reiniciando o computador. Ah, tá. Beleza. Tá, então, vamos lá. O que acontece aqui? O que a gente precisa verificar para ver se é um homomorfismo de anéis? Eu estou tendendo a falar grupos, gente. Vocês me corrijam quando eu falar, porque eu tenho certeza que daqui a pouco vai sair homomorfismo de grupos. Então, eu preciso verificar se quebra a soma e eu preciso verificar se essa função quebra o produto, tá? Então, essas duas coisinhas aqui eu preciso verificar se dá boa. Vamos lá, então. A Patrícia diz que a soma deu boa. Vamos fazer a soma, então, primeiro? Então, eu vou fazer a soma aqui do ladinho, tá? Eu vou escrever aqui, soma. Dados x, y pertencentes a zi. Bom, gente, o que é o zi? Zi nada mais é do que o conjunto ali, os números na forma a mais bi, em que a e b são inteiros. Então, se eu pego x e y ali, eu posso dizer que o x é igual a um a mais bi, o y é igual a um c mais di. Não sei se foi assim que vocês fizeram. Quem fez? Patrícia? Sim, senhor. Ok. Let's go. Então, ABCD pertencente aos inteiros. Vamos aplicar, então, F na soma de x mais y e ver o que acontece. Então, F de x mais y é igual a F de A mais BI mais C mais DI. E aí, bom, a gente soma, então, ali dentro primeiro. Isso, não, na realidade eu vou usar ali do lado, tá? Isso vai ser igual a F de... Então, fica A mais C mais B mais D, I. Por que eu faço isso? Por que eu somo aqui dentro primeiro? Porque eu preciso que fique nesse formato, né? O que está me dizendo essa regra aqui que eu escrevi? Deixa eu colocar um pouquinho para o lado. O que essa regra está me dizendo na realidade? Ela está me dizendo que quando eu faço f de a mais bi, ou seja, um inteiro mais um inteiro vezes i, isso é a mesma coisa que a mais 3b barra, tá?
Então, eu preciso que esteja nesse formatinho aqui, alguma coisa inteira mais alguma coisa inteira vezes i. Então, a gente tem alguma coisa inteira mais alguma coisa inteira vezes i. Aplicando, então, a regra da nossa função, nós temos que isso daqui, na realidade, é, então, a mais c mais 3 vezes b mais d, tudo isso barra. E aí a gente pode rearranjar essas coisas, a gente ficaria com a mais 3b barra mais c mais 3d barra. Boa noite, Nicole. Não estamos chorando ainda. Hoje é só alegria. Só contos de alegria aí. Então, é verdade, tem isso. Não, ainda é... Ele se deve ao fato de que a gente chora quando chega o fim da aula, porque é o fim da aula, né? Então, aquele sentimento de tristeza pelo término, mas da aula. Mas é isso. Pois é, a Patrícia. A Patrícia, às vezes, ela começa a fazer umas contas estranhas aí no meio, né? Que coisa. Olha só, então a gente fez f de x mais y, aplicando ali a regra, obtivemos a mais 3b mais c mais 3d. Ao fazermos f de x mais f de y, vamos ver o que a gente obtém, então. Aqui a gente obteria f, vamos fazer por partes, né, bem bonitinho. A mais bi mais f de c mais di. Isso daqui é igual a mais 3b barra mais c mais 3d barra, só aplicando. E, bom, essas coisas são iguais, né? Então, o resultado que eu obtive aqui com f de x mais f de y é igual ao resultado de f de x mais y. Então, portanto, topzera aqui, f de x mais y é igual a f de x mais f de y. Top, 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 né? Então, posso fazer aqui, cuidado aí, Patrícia, tem que tomar cuidado. Então, vamos fazer o produto agora, ou vocês estão copiando? Alguém está copiando? Posso prosseguir? Eduarda, Nicole. Estou esperando, Eduarda. Oi, Patrícia. Não que eu saiba. Deve ter acontecido algum imprevisto aí que ele não está podendo entrar nesses últimos dias, mas não que eu saiba, tá? Pois é. Vamos ver. Não que eu saiba também. Acredito que não. Bora. Vamos lá então, Eduarda. Ó, ontem ela colocou as 4 minúsculas, hoje já está o B maiúsculo. Ó. Cada dia ela vai colocando uma letra maiúscula ali até ficar em caixa alta o negócio. Vamos lá então, vamos ver o produto, tá? Produto, então o que é isso, né? A gente quer verificar, queremos verificar se isto daqui é verdade. A Patrícia falou que não é verdade.
Vamos ver, então. A gente tem x igual a mais bi, y igual a c mais di, em que a, b, c, d são todos números numbers inteiros, tá? Cuide do seu braço aí, Eduarda. A dor no braço é reação à vacina? Se for, então é uma dor boa. Se não for, aí é só triste. Ai, que coisa. Faz parte. Faz parte. Então vamos lá, ó. F de x vezes y. Aqui agora sim, só alegria. F de x vezes y é f de a mais bi multiplicado por c mais di. E aí aqui começa a confusão, né? Ai, ai, ai. Então aqui a gente vai obter AC menos BD mais BC mais AD, tudo isso vezes I. Tudo bem? Então é isso que a gente obtém aí, fazendo esse produto dentro aqui, né? E aí, aquela velha história, um elemento de Z mais um elemento de Z vezes I. Então, o que vai ficar aqui? A gente vai aplicando a nossa regra lá, que era esse daqui mais 3 vezes o segundo. A gente fica com AC menos BD mais 3 vezes BC mais AD. Este é o nosso f de x vezes y. Tá? Então, beleza, guardem isso daqui. Agora vamos fazer aqui em laranja o f de x vezes o f de y. Então, isso daqui vai ficar f de a mais bi vezes f de c, c mais di. Então, isso daqui vai ficar igual a a mais 3b vezes c mais 3d, tá? E aí, fazendo então a distributive, a gente vai ter AC mais 3BC mais 3AD mais 9BD. De tudo isso barra, tá? Eu faço aos contrários, ó, eu fiz AC, aí 3BC, aí A3D, 3B, bom, enfim, por aí vai, né? Aí olha só o que acontece, o que a gente tem aqui? A gente tem então AC mais 9BD, só para a gente reescrever aqui bonitinho, na ordem legal, mais 3 vezes BC mais, AD. Pergunta para vocês, isso daqui que está no fim aqui é igual a isso daqui? Não. Não? Por que não? O que está diferindo aí, Patrícia? Porque ó, é AC menos BD. E daí o outro é AC mais 9BD. Então, você concorda que isso daqui é o que diferencia eles?
E cadê o pulo Esses, do gato? cadê o pulo do gato, the cat's jump aí? Eles estão em Z5. Então, Mas não todos tinha que esses ser igual? Então, mas vamos lá, ó. Todos Ah, estes, entendi. isto, todos estes elementos estão em Z5, tá? Aí, Tipo, bom, eles não precisam ser igual letra, letra, sinal por sinal. Eles só precisam, no final, ficar no mesmo formato. isso, exatamente. Então, olha só, lá no Z5, então, lá em Z5, 9 barra é igual a 4 barra em Z5. Vocês concordam, né? Que o 9 barra é igual a 4 barra, quando eu estou no Z5. Que, bom, são Sim. os restos ali, né, da divisão por 5. Agora, veja só que interessante. Quando eu faço 1 barra menos 1 barra, quanto que é isso daqui? 0 barra. Agora, se eu faço 1 barra mais 4 barra, isso daqui é quanto? 5 barra, que é igual a 0 barra. Ou seja, tanto o menos 1 quanto o 4 são o elemento oposto ao 1. É o elemento que eu somo com 1 para dar 0. Mas o elemento oposto, a gente viu há algum tempo, ele é único. Só existe um elemento oposto. Logo, menos 1 barra é igual a 4 barra em Z5. Dessa forma, a gente tem aqui também menos 1 e barra igual a 4 barra em Z5. Opa! Ô, prof, ali você escreveu todos esses elementos estão em Z5 porque você começou a explicar isso, né? Não tem a ver com o anterior. Não, Ah, porque eu é tô... sim, nossa, que louca. Tá dentro do Z5, sim. Isso aqui, ó, o contradomínio é Z5. Por isso que eu falei que eles estão Eu em Z5. fiquei, Não, nossa, que aleatório, né? Do nada ele pegou o Z5, mas tudo bem, não, vamos ver não, até onde ele não foi um vai. Z5 aleatório. Foi porque é o contradomínio lá. Então, bom, a gente tem que o menos 1 barra é igual a 4 barra em Z5, logo, aí aqui, bom, a gente tem o 9 barra é igual a 4 barra, e o menos 1 barra é igual a 4 barra, logo, menos 1 barra é igual a 9 barra. Ou seja, eu posso trocar isso daqui, no lugar do 9 eu posso colocar um menos 1. Então eu ficaria com AC menos BD mais 3 vezes BC. Então tem que ficar igual, sim. Tipo, Então nesse é caso igual. não ficou igual porque eu não sabia, esqueci do Z5, mas tipo, só ficou igual por causa do Z5, né? Tipo, se menos um não fosse igual a 9 Não não. seria homomorfismo. Ah, professor, então você falou e eu me. Nossa, já tinha gravado errado aqui. Olha só. Mas é isso aí. Você tem que chegar em coisas iguais no final. Eu havia entendido que o que você tinha falado eu não preciso chegar em igual, igual, mas se eu mostrar depois que eles são iguais. Bom, Ah, que eu na entendi, tipo, eles realidade, são iguais porque eles estão nos inteiros. Foi isso que eu entendi. Tipo, tanto faz porque eles ah, estão nos inteiros, mas tipo, até fiquei tipo, nossa, esquisita, mas aceita, né? não, é por causa do Z5. Nos inteiros, isso daí, se fosse para Z, se o contradomínio fosse Z, aí não seria um homomorfismo. Intrigante, não é mesmo, gente? Então, finalizamos aqui. Portanto, F é sim
Homomorfismo. Yupi! Então F é homomorfismo. Não sei se você quer que eu deixe em duas partes aí, Nicole. Wait a minute. I am waiting. Não, eu não. Desculpa, Nicole, né? Eu não falei. Parece que eu tô falando por código aqui. Ah, não, você já tirou os prints. Eu ia perguntar se você queria que eu diminuísse a tela para tirar tudo de uma vez, tipo, o exercício todo, mas você tirou ali da soma do produto, tá de boa, tá? Então tá tranquilício. Eu também acho que ia ficar mesmo. Acho que ficou melhor da forma como você colocou. Certo, gente? Então, quem estiver copiando pode copiar. Só me avisem aqui a hora que a gente puder continuar, por favor. Terminou. Terminei. Nicole, podemos? Terminou também? Então, beleza. Então, deixa eu compartilhar com vocês a apresentação de hoje. Álgebra 2, aulas remotas, aula 16 mais 1. Olha só, estamos aí, indo. Menos 1 é 9. Esse é o pulo do gato aí desse exercício, realmente. Cat's Jump, exato. Então, agora estamos aí na nossa presentation. Voltamos ali. Temos aqui a nossa definição de homomorfismo que vimos ontem já. Definiçãozinha muito bonitinha. E aí, bom, aqui a gente tem algumas nomenclaturas, tá? Para vocês lembrarem ali, nomenclaturas de homomorfismo. Porque assim, o que é um homomorfismo entre dois anéis? Nada mais é do que uma função que satisfaz ali, que satisfaz aquelas duas propriedades, quebra a soma e quebra o produto. Mas bom, a gente pode ter alguns casos particulares aí. Então, como assim, professor? Um primeiro caso a gente já viu isso no semestre passado, pode ser que esse homomorfismo, eu prove que ele é homomorfismo e... hã? Não, me perdi aqui. Então, pode ser que este homomorfismo, ele também, enquanto função ali, você olhe para ele e ele seja uma função bijetora. Então, quando um homomorfismo for bijetor, a gente vai dizer então que ele é um isomorfismo de A sobre B, ou de A para B, tá? Ou de A em B, enfim, vai ser um isomorfismo. E, bom, aí aqui só transformando aqui, né, a palavra isomorfismo, dizendo como esses anéis se relacionam. Então, quando a gente tiver um isomorfismo entre A e B, ou de A sobre B, a gente pode falar que A e B são isomorfos e podemos escrever desta forma aqui. Já já eu vou passar um exercício aqui, a gente vai fazer um exercício nesse sentido aí, bem bacaninha.
Tranquilo até aqui, gente? Beleza. Bom, o que tem de especial nesse terceiro item? Olhem só. Nesse terceiro item, deixa eu pegar a mãozinha. O meu domínio é igual ao meu. Então, quando. Opa, acho que eu caí, né? Ou só liberou o áudio da Nicole sem querer? É sempre com a Nicole que você fala que dá alguma zica. Você deu uma travadinha, mas já voltou. Ah, tudo bem. Não, é porque assim, eu sei quando cai a conexão, quando dá uma travada, porque eu me escuto. E só que daí muda ali a figura ali embaixo da última pessoa que falou, e daí tava a Patrícia, mudou para Nicole. Daí eu falei, bom, é uma das duas possibilidades, ou eu caí ou a Nicole abriu o microfone sem querer e eu me escutei, o que não faz sentido algum também, mas enfim. Então vamos lá. Quando eu tenho um homomorfismo que sai do anel e vai para ele mesmo, então um homomorfismo que sai de A e chega em a gente vai chamar esse homomorfismo de endomorfismo. Então, um endomorfismo nada mais é, professor, preciso decorar isso? Não, é só para vocês saberem. Um endomorfismo nada mais é do que um homomorfismo que sai de A e chega nele próprio, chega no próprio A ali. Se, além disso daqui, se sair do próprio conjunto, sair do conjunto A e chegar no próprio A, esse homomorfismo, que já é um endomorfismo, se ele também for um isomorfismo, ou seja, se essa função for bijetora, a gente vai dizer que este endomorfismo, na realidade, é um automorfismo. Então, automorfismos são tipos específicos, são tipos particulares de endomorfismos. Então, é por isso que eu coloco aqui que todo automorfismo é um endomorfismo. Mas então, repetindo, se eu tenho um homomorfismo que sai de A e chega em A, ou sai de B e chega em B, enfim, sai de um conjunto e chega nele próprio, sai de um anel e chega nele próprio, ele é um endomorfismo. Se, além disso, ele for um isomorfismo, ou seja, se a função for objetora, ele é um automorfismo. Mas isso daqui são só nomes, tá? Tudo bem? Então, prosseguimos. Beleza? Beleza. Não sei se tem alguém copiando. Eu não. Não. Nicole, Eduarda. Eduarda já disse beleza, né? Então acho que já. Nicole permitiu que continuemos. Vamos lá então. Proposition, proposição. Então temos aqui uma proposição muito bonitinha. Essa proposição ela fala então, ela fala algumas propriedades de homomorfismos e vamos provar algumas delas aí que são bem interessantes só para a gente poder se familiarizar com essas coisas e verificar como que homomorfismos se relacionam com essas outras coisas que a gente viu antes, que são o zero ali da função, o elemento oposto e por aí vai, tá? Então, deixa eu só dar um Ctrl C, Ctrl V, daí a gente prova alguns destes ali no. Eita, não deu boa aqui, meu. Ctrl C, Ctrl V. Peço desculpas aí, Eduarda. Opa. Nossa, agora. Calma lá, gente. Agora eu diminuí aqui loucamente o meu.
Deixa eu compartilhar o whiteboard com vocês. E aí, vamos lá então. Aqui a gente tem uma função, tá? Vocês ficam só procurando os erros do prof aí. Olha só que coisa, hein? Ai, ai, ai. Agora fiquei hashtag chateado. Ai, a Só gente porque... tá aqui copiando na maior paz, e daí a Ah, gente aí não na maior apaga. paz, né? Daí a gente vê o que ele errou ali para poder zoar ele, né? Pra dar uma destacada, pra deixar É, bem evidente. Prof, você tá rindo, você não tá chateado. Tá eu rindo pra não tô, chorar? eu tô bem chateado aqui. Me coloca de moderador, então. É uma função, tá? Então, Nossa, ficou acertamos aí. muito. Prof, ficou muito bom, hein? Obrigado, obrigado. Ficou intrigante. Vamos lá, então. Vamos provar o primeiro item. Então, o primeiro item, se eu tenho f de A em B um homomorfismo, ele está me dizendo que f de zero é sempre zero. Tá? Parece básico, mas por que que isso é interessante? Se eu faço f de x igual a x mais 1, quanto que é f de zero no caso dessa função? Pensando nos reais ali que seja. Eu me perdi o que você falou. Ó, nos reais, por exemplo, se eu tenho a minha função f de x igual a x mais 1, então a regra é f de x igual a x mais 1. Quanto é f de zero? 1. Então, bom, o que que esse teorema aqui já... O que que olhando para esse teorema a gente já pode falar? A Que é função zero. x mais... que é zero, mas lá é 1, né? A gente sabia que era 1. Então, a função f de x igual a x mais 1, por exemplo, não pode ser um homomorfismo. Porque a gente tem que ter f de zero igual a zero. É uma condição necessária ali para ser Mas homomorfismo. então só Então, pode ser coisas com produto? quando a gente está pensando no caso dos reais, dos Reais. inteiros e tal, sim, exatamente. Não pode ter translação, sabe? 3x mais 2. Não pode ser. Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque como f de zero tem que ser zero, então o termo independente não pode ser diferente de zero. Então aqui a gente já elimina um monte de coisa ali, né? Bem interessante. Vamos provar este primeiro item. Então vejamos que f de zero é igual a zero. Aqui notem ó, o zero de A e o zero de B. Por que isso? Porque a gente está não necessariamente no mesmo anel, né? A gente pode estar em anéis diferentes. Então, pergunta para vocês. Eu vou perguntar e vocês quero ver se vocês concordam comigo. O zero de A mais o zero de B, desculpa, mais o zero de A é igual ao zero de A? Não pode ter translação, Patrícia. Não pode ter translação enquanto homomorfismo. As translações não são homomorfismos. É isso que eu quis dizer. Tudo bem? Beleza. Pergunta para vocês. Vocês Sim, a concordam com gente. isso que eu coloquei aqui? Sim, a gente não fez isso no TDE? Fizemos isso lá em algum momento, exatamente. Você tem toda a razão. Então, olha só. Se zero mais zero é igual a zero, vocês concordam que eu posso aplicar a minha f dos dois lados aí. Então, eu tenho que f de zero mais zero é igual a f de zero. Eu simplesmente apliquei a minha função f nos dois lados aqui dessa igualdade. Então, f aplicado nesse termo da esquerda é igual a f aplicado no termo da direita.
Bom, mas aí o que que acontece? A nossa F, ela é um homomorfismo. Nossa F é um homomorfismo. Então, se ela é um homomorfismo, ela quebra a soma. Então, aqui desse lado eu obtenho F de 0A mais F de 0A igual, ao outro lado continua igual, F de 0A. Que eu não tenho a menor ideia de quem seja esse F de 0A. É o F de 0. Não sei quanto é, mas é um valorzinho lá. Tudo bem até aí, gente? Agora, pergunta para vocês, perguntinha da gente. Aonde que vivem estes elementos aqui? F de 0, ele mora em A ou ele mora em B? F aplicado no zero, aonde que ele vive? Notem que eu já apliquei a minha função f. Então, uma vez que eu já apliquei a minha função f, ela está chegando lá no anel, no contradomínio. Então, isso daqui, esses elementos aqui são todos elementos de B já, tá? Então, só para a gente não se perder aqui. Esses daqui são todos elementos de B. Já aplicamos a nossa f, o espaço de chegada é B, então são todos elementos de B. Agora, quando eu estou num anel, eu tenho algumas certezas na minha vida quando eu estou em um anel. Uma delas é que todo elemento possui elemento oposto. Vocês concordam? Então, eu vou somar o oposto aqui de f de 0a dos dois lados. Então, eu tenho f de 0a mais f de 0a. Ô, prof, Manda. você falou que aqui já é B porque, tipo, porque F de alguma coisa de A chega em B, por isso que você falou isso. Isso, Tá. exatamente. Isso daí é por conta da função sair de A e chegar em B. Não tem nada a ver com ela ser um homomorfismo ou não, tá? Então, mas isso daqui é porque isso vai ajudar a gente agora, só para a gente entender melhor aqui. Certo. Agora, quando eu somo uma coisa com o elemento oposto dela, qual que é o resultado? Se eu Zero. somo zero, exatamente. Então, aqui implica, né, continua f de 0a mais, aí agora aqui importante, vai dar zero, mas esse é o zero de quem? Em que espaço que estão essas coisas aqui? Isso daqui está tudo em B, porque a gente já aplicou a f, e a f é uma função que chega em B. Então, quando eu somo f de alguma coisa menos f de outra coisa, por ser anel e como é o elemento oposto, vai dar zero. Zero de quem? O zero do B, porque está lá dentro do conjunto B. E aqui, mesma coisa. Zero do nosso conjunto B. Agora, perguntinha para vocês. E aí estamos chegando ao fim deste item. F de zero, que é um elemento qualquer, que eu não sei ainda o que é, mais zero. Qualquer coisa mais zero é quanto? Se eu tenho uma coisa e somo zero, vocês concordam que é a coisa, né? Desculpa. Quando você soma com zero, você não altera nada. E do outro lado sobrou zero de B. Então vejam que a gente acabou de verificar que f de 0 a, ou seja, f de 0 lá em A, no domínio, é o zero do contradomínio. Então, toda vez que a gente tiver um homomorfismo de anéis, isso daqui vai ter que acontecer. A gente precisa que f de 0 seja igual a zero. Se eu tenho um homomorfismo, se eu tenho um candidato a homomorfismo, né? A gente está num exercício tentando provar, e eu já consigo verificar que isso daqui não é verdade,
beleza, não pode ser um homomorfismo. Já temos aí já conseguimos aí destacar isso. Tudo bem, gente? Toma uma aguinha, prof. Eu vou Sem fazer querer, isso agora, sem tá? Só querer um falar minutinho. nada. Valeu. Voltei, meu povo. Vamos lá, então. Estou compartilhando aqui o vídeo novamente. Já tomei uma aguinha. Estou com a água aqui do lado, inclusive. Podemos prosseguir, gente? Sim, não, talvez. Porém, entretanto, não, sim. Só vai. Nicole disse que está tranquilo também. Eduardo está conosco. Beleza. Bora lá, então. Não vou criticar ali a cópia, né? Porque eu sou a pessoa que faz Ctrl C, Ctrl V e cola aqui no whiteboard, mas tudo bem que eu faço Ctrl C, Ctrl V dos meus slides, olha só. Então, tudo bem, né? Eu copio, eu faço cópia de mim mesmo. Intrigante. Vamos verificar o item B. Eu posso apagar o item A aqui na realidade, só para não precisar baixar e tal? Então, ou melhor, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo repeti-lo. Você consegue copiar e colar, cópia, cola. Aham, eu copio e colo a cópia da cópia. Não, agora, isso daqui é a cópia da cópia, gente do céu. Intrigante. Ficou a função agora ali, faz parte. Vamos provar o segundo item, este daqui, tá? Então, vamos verificar aí agora que f de menos a é igual a menos f de a. Beleza? Ah, Eduarda viu... Então, Eduardo, se você viu vídeos no YouTube aí com este slide, provavelmente são os meus vídeos do YouTube, vejam só. Esse modelo aqui é um modelo bem comum, né, dentro do Blackboard, tá? Dentro do Blackboard, desculpa, dentro do LaTeX ali para apresentação. Então, pode ser que vocês vejam aí, talvez com outras cores e tal. Sim, estou salvando. Eu preciso dar uma atualizada lá. Eu acho que eu salvei até metade de setembro já. Então, eu vou salvar agora todas as outras de setembro e outubro. E tem uma playlist lá no YouTube para vocês recorrerem quando bater a dúvida. A playlist ela já está compartilhada lá nas primeiras aulas, lá naquele espaço que eu coloco os vídeos, tá? Então, farei isto em brevíssimo. Pode ser uma boa também, intrigante, interessante. Farei isto. Então vejamos que f de menos a é menos f de a. Como isso, professor? Então, olha só que sensacional. Olha que bacana.
Então, pergunta para vocês. Menos A mais A. Isso daqui é igual a quanto? Zero. Zero no anel A, né? Estou começando ali no anel A. Enfim. Posso vir aqui e aplicar a função f dos dois lados, igual eu fiz ali anteriormente. Então, eu tenho f de... Opa! Tô já indo adiante. F de menos A mais A igual a Mas por que que F. não pode fazer separado? Ou é porque não é jogo, porque a gente vai fazer? Não, pode fazer, mas é que daí eu estaria comendo um passo, e como a gente está explicando, é um exercício mais inicial, eu acho que é interessante fazer passo a passo ali. Ah, mas então no outro você comeu um passo também. Ah, é? Porque daí Onde? você deveria ter feito. Peraí que eu perdi. Você deveria ter feito. Ah! Desculpa, senhor, me equivoquei. Olha só, acusando aí indevidamente. Bom, isso daqui implica, e agora sim, eu sei que esse f é um homomorfismo, então eu posso quebrar. Fica f de menos a mais f de a igual. F de zero, a gente acabou de provar no exercício de cima ali. Quanto que isso daí fica? Zero B. Isso daí fica zero b, exatamente. Fica o zero de b ali. Aí, bom, como eu falei para vocês, nós temos algumas certezas quando estamos trabalhando com grupos. Com grupos, viu? Falei que eu ia falar grupos em algum momento com anéis. Uma delas é que a gente tem o elemento oposto. Então, eu vou somar aqui em ambos os lados o elemento oposto de f de a. Então, a gente tem f de menos a mais f de a, aí em laranja, menos f de a. Só que o que eu faço aqui, né, quando a gente tem uma igualdade, a gente tem uma balança que está equilibrada. Então, preciso mantê-la equilibrada, menos f de a. E aí, bom, isso daí implica... Agora sim, eu vou um pouquinho mais rápido, tá? F de A menos F de A. Isso é zero. Então, isso daí vai ficar F de menos A mais zero, que é quanto? É F de menos A. E agora, zero menos F de A é menos F de A. Então, percebam que tiramos o sinal ali de dentro. Opa. Eita, nós. Vamos lá, gente. A mesinha não está ajudando hoje. Não sei se é a Por que mesinha. você fez assim, prof? Com esse espaço todo? É porque eu estava mantendo a igualdade ali, né? Então, só... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma aqui, ó, mais 0b. Aí a próxima linha eu não vou fazer tão distante, tão distante, né? Aí só isso daqui tem f de menos a, fica aqui é igual a menos f de a. Aí, ô mesinha, nossa, agora falhou tudo aqui. Aí, então a gente consegue tirar conseguimos tirar o nosso sinal ali, tá bom? Então, f de menos a é menos f de a. Ou seja, todo homomorfismo, se vocês lembrarem lá de cálculo, por exemplo, quando a gente vê essas coisas, ou complementos, todo homomorfismo é uma função ímpar. Um homomorfismo de anéis é uma função ímpar, porque f de menos a é menos f de a. Então, vejam só, se a gente olhar só nesse ponto de vista aqui, né? Então,
Se eu pego, por exemplo, a função de f de r em r, f de x igual a seno de x. Bom, seno de 0 é 0 e seno de menos x é menos seno de x. Então, ela está dentro aqui das condições. Talvez fosse um candidato ali a ser um homomorfismo. Diga, Patrícia, no que você se perdeu? Deixa eu Não, só... é que você falou, eu não sei o que é seno, de menos x, não é? A ideia, do quê? Só nisso, Não, no olha seu só. exemplo eu me perdi. Eu entendi É o que que você aqui, fez, ó. mas o exemplo ficou tipo, Tá. É que aqui, ó, a gente acabou de verificar, então, duas condições necessárias para que uma função seja um homomorfismo. É que f de 0 é 0 e que f de menos a é menos f de a. Uma função que satisfaz isso, por exemplo, lá nos reais, é o seno. Então, o seno de x. Então, a gente poderia pensar, talvez o seno de x pudesse ser um homomorfismo, né? Dos reais nos reais. Por quê? Porque o seno de 0 é 0 e porque o seno de menos x, seno de menos a, é menos seno de a. Mas, note que para ser homomorfismo, a gente tem que ter aquelas duas condições que a gente tinha antes, inicialmente, né? E seno de x mais y não é seno de x mais seno de y, pelo amor dos deuses aí, tá? Das deusas, de qualquer entidade que vocês venham acreditar ou não. Mas, por favor, gente, seno de x mais y não é seno de x mais seno de y. Assim como seno de x vezes y não é seno de x vezes seno de y, tá? Pelo amor de Deus, nunca cometam isso aí. Exatamente. Não, cantar não tem uma. É um poema, né? O seno A. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Olha só, muito, muito bonito. Obrigado, obrigado. Vamos fazer agora o item. Eu ia falar o item C, mas não é C, né? Eu não coloquei um C aqui. Vamos fazer esse daqui então? Esse daqui é super legal, tá? Dois CD, isso, verdade. Vamos lá. Então deixa eu copiar aqui. Opa. só um comentário, que daí a gente tá falando disso, daí eu perguntei ali pra Nice, ela viu isso na escola, e daí eu lembrei que a gente tem lá na empresa, né, a gente fez alguns vídeos, né, a empresa fez alguns vídeos, daí a professora que fez, elas podem alterar o roteiro e colocar dicas, assim, sabe, coisas, né, espontâneas, autênticas, assim. Aí, na hora no nono ano, né, para falar de tangente, seno e cosseno, aí para ela falar que o cosseno não é o cateto oposto, ela tinha colocado no roteiro que, tipo, você tem que lembrar, alunos, vocês têm que lembrar que no cosseno não tem cocô. Do tipo, não, imagine, vai falar isso no vídeo. Vai falar no vídeo com o nome da empresa, falar que não tem cocô no cosseno. Aí eu fiquei, meu, metodologias, né? É verdade. Caramba. Enfim, vamos lá então. Então vamos verificar aqui esse terceiro item, aí o quarto fica para vocês depois aí para vocês se divertirem. Então este terceiro item fala o seguinte: se A e B são domínios de integridade, então f ou ela é a função constante igual a zero. O que é isso? F de x igual a zero para todo x pertencente a A. Então, ou é essa possibilidade, ou f de 1, f do elemento neutro de A,
é igual ao elemento neutro de B. Então, quando a gente tem dois domínios de integridade e um homomorfismo ali, então existem duas possibilidades só. Ou a nossa função é a função constante zero, ou seja, ela é zero para todo mundo, ou f de 1 é igual a 1, tá? Então, vamos lá. Amarelo. Então, olha só, a gente sempre parte de alguma verdade ali bacaninha e tal para provar essas coisas. Aqui não vai ser diferente. Então, primeiro de tudo, a gente está considerando que esses anéis aqui têm unidade, né? Se a gente está falando de unidade ali no terceiro item. Deixa eu só tomar uma água. Então, olha só. 1 vezes 1 é igual 1 de A, né? Vezes 1 de A é igual a, enfim. Vamos, 1 de A vezes 1 de A. Vocês concordam que 1 vezes 1 é igual a 1, certo? Sim, né? Eu vou aplicar F dos dois lados. Mesma coisa de sempre. F de 1 vezes 1 é igual a F de 1. Olha só, então a gente vai manipulando as coisas aí de tal forma que elas fiquem bacanas pra gente, tá? Vamos lá, então. Agora, f de 1 vezes 1, quanto que é isso daí? O que vocês acham que eu posso fazer aqui? É um Será que eu... homomorfismo, então a gente chama de f de 1 e f de 1. Boa, isso aí. Então, f de 1A vezes f de 1A. Isso é igual a f de 1A. Então, mais ainda, deixa eu colocar aqui, isso daqui implica que f de 1A ao quadrado, opa, é igual a f de 1A. E isto daqui implica, meu Deus, prof, f de 1A ao quadrado, oh meu Deus, tá difícil o 2 aqui hoje, menos f de 1A, não tem esse segundo parênteses, isto daqui é igual a zero. Vocês lembram de alguma coisa nesse sentido que vocês viram no primeiro TDE? Ah, eu tenho um domínio de integridade e eu tenho uma lembro, equação. mas eu não sei te falar, senhor. O que a gente tinha lá, ó? Tá lá no TDE de vocês. A gente tinha algo do gênero, se x ao quadrado é igual a x, mostre que x igual a zero ou x igual a 1, quando é um domínio de integridade. Aqui o nosso x basicamente é essa coisa aqui, f de 1a. A gente tem que entender que isso daqui é um nome ali para um certo elemento, que eu ainda não sei quem é. Mas vejam só, aqui eu posso colocar em evidência, então. E disso eu tenho f de 1a, que multiplica. Aqui sobra f de 1a, né? Menos. Aí, quando eu coloco esse elemento em evidência aqui, esse f de 1a, eu fico só com a unidade, mas como isso daqui está em B, me sobra o 1 de B. Isso é igual a zero. Então, basicamente, ó, Prof, diga. mas ó, não sei, acho que talvez seja idiota a pergunta. Porque ali a gente teve que provar que f de 0 de A é igual a 0 de B. Por Uhum. que eu assumo que f de 1A é igual a 1B? Não, eu não estou assumindo.
Tudo bem, Nicole? Melhoras para você, tá? Boa noite, Melhore aí. Gui. Fique bem. Melhore aí, por favor. Entra lá do grupo de Libras. Depois eu te boto, nem precisa entrar, não se preocupe. Aqui, Patrícia, eu não troquei o F de um A por um B. Eu coloquei em evidência esse cara. Sim, Mas quando eu coloco em evidência, bom, então aqui eu tinha F de um ao quadrado, sobrou F de um. sim, Aqui eu tinha F de um, como eu coloquei ele em evidência, o que sobrou aqui? Um, né? Ó, sim. a mesma coisa Mas por aqui. que é um B? Porque aqui, esse 1A, ele está dentro da F, Sim, tá? A gente está aplicando a F no 1 de A. Mas esse universo que a gente está vivendo aqui, ele tá já é dentro um do B. universo de B, porque a gente já aplicou a nossa função F. Então, esse 1 que sobra lá, quando eu coloco em evidência, é o 1 de B. Ah, aquele zero ali não precisa, mas é o zero de B. Isso, aham. Entendi. Então, isso é um negócio bem legal da gente sempre estar ligado. O, a gente saiu, a gente aplicou F em alguma coisa de A gente está morando em B. Então, tudo isso daqui, todas essas coisas são elementos de B. Então, por isso que fica um B aqui, tá? Aí, bom, o que acontece aqui? Eu vou diminuir um pouquinho, tá, gente? Só para poder. O que a gente está querendo provar? Ó, se o A e o B são domínios de integridade, então f ou ela é a função zero, ou seja, ela é zero para todo mundo, ou f de 1A é igual a 1B. Bom, como é domínio de integridade, o que acontece? Eu tenho um produto que está dando zero. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou este é zero, ou este Ah, aqui. e daí que a gente via que nem sempre dá e que daí quando não dá não era domínio. Era isso que a gente viu também, né? Isso mesmo. Verdade. Mas aqui, você tá certo. Só que aqui, ó, a gente já tá assumindo que é domínio. Não, aham, é Então, que eu só quis lembrar, porque a gente viu, a gente não viu só isso do x ao quadrado uhum, menos x ali, daí eu tava tentando resgatar. isto mesmo. Então, aqui a gente tem ou esta primeira condição ou esta segunda. Se acontece essa segunda, então, se f de 1a menos 1 de b igual a zero, temos f de 1 igual a 1 de b. E aí, bom, ou seja, se essa segunda parte é igual a zero, a gente obtém isso daqui. Check. Agora, vamos verificar. Então, beleza. Se f de 1a menos 1b igual a zero, a gente tem aquela segunda questão. Agora, se f de 1a igual a zero, ou seja, se essa primeira parte aqui for igual a zero, porque um dos dois tem que ser zero, né? Porque o produto está dando zero. Note o que acontece aqui então. Olha só que legal. Note que a gente tem então que f de x para qualquer x em A é igual a f de x vezes 1. Vocês concordam? Eu Sim. posso escrever o elemento como ele vezes 1. Aí usa a propriedade de ser homomorfismo. Isso daqui vai ser f de x vezes f de 1. Mas a gente está supondo que o nosso f de 1 é quanto agora? Zero. Então, isso é
f de x vezes zero, zero de b, né? Aqui tanto faz zero. É o zero de b, mas não precisa colocar. E qualquer coisa vezes zero em um anel, a gente já viu lá no comecinho, vocês provaram para mim também na avaliação, é zero. Ou seja, quando f de 1 é igual a zero, isso daqui me garante, então, que f de x é igual a zero para todo mundo, porque eu posso escrever x como x vezes 1. E aí, o fato de poder quebrar isso daqui no produto me permite que eu verifique que é igual a zero. E aí a gente tem, então, essa primeira parte. Então, de cada um desses daqui decorre uma dessas possibilidades que são colocadas aqui. E assim o nosso terceiro item, item C, item 3, está provado. Tá? Sim? Não? Talvez? Sim, prof. Eu tô printando para mandar no grupo. Ok. Vejam só que bonito esse exercício. A gente usa tanta coisa, a gente vai usando vários conceitos, mas vejam que é tudo um monte de conceito simples. Mas são vários conceitinhos que a gente vai colando ali, várias coisinhas que a gente vai colando, mas tudo coisas muito simples. Simplex. E aí, muito legal mesmo, tá? Não é simples, né? Tem que resgatar algumas coisas e tal, mas é legal. Isso, Tipo, não é simples difícil também. Isso, simples no sentido de que, por exemplo, eu uso a definição de domínio de integridade, coloco em evidência alguma coisa, multiplico pelo 1, mas, porque assim, são argumentos simples, mas não estou dizendo que são imediatos, que você vai olhar e vai ter ele na sua cabeça e vai conseguir lembrar. É o que eu sempre digo para vocês, essas coisas aqui, eu consigo fazer assim mais tranquilamente, não é porque eu tenho decorado isso daqui, mas com o tempo você vai adquirindo o feeling ali da coisa e você sabe qual caminho você deve seguir, né? Doutor, E, né? e lembrem-se, eu fiz um mestrado e um doutorado em álgebra, então se eu não tiver o feeling para álgebra, aí eu tô perdido na Quem vai ter, matemática. né? Não, as pessoas podem ter, mas assim, se eu não tiver para álgebra, eu tô perdido, né? Então, mas aí, então, é nesse sentido que eu falo de conceito simples, porque a gente não usa nada muito avançado, mas são várias coisinhas que a gente vai colando. Certo? Este daqui, então, fica para vocês, para home, para nosso dia, Professor. Ó, para vocês se divertirem para o dia 14, não, 13? Dia 13, dia 13. 13 não é recesso? Não, acho que é dia. Podia ser recesso, prof. Por que não? Por que Recesso é não, pra né? nós. Porque é uma quarta-feira. Qual o problema? Dia 11 é recesso. Dia 11 é recesso. Não tem aula, tá? Dia 12 é Oh, a feriado. prova de. Nossa, assustei. Ô, Duda, você abriu o microfone aí, viu, amiga? Ih, tá do lado do negócio aqui, gente. Oi, Duda! Olha ela falando! Oi, Eduarda, tudo bem? Nativo que ver. Ai, meu. Mas eu acho que ele abriu sozinho, alguma coisa assim, porque a tua internet tá, tipo, tá aqui Uma do barrinha. Black, ela tá bem fraquinha, tá só um risquinho, então deve ter sido alguma coisa aí. Se você quiser, eu fecho teu microfone, se você preferir. Você que manda, Eduardo, mas não pode ficar com ele aberto também, não tem problema, né? É ótimo a gente conversar. Ela, ouvindo a voz da Duda, né? Acho que quase nunca. Hum, Bom, mas enfim, aí então fica aí. Não é um exercício para vocês fazerem, não vale nota nem nada. É igual aquele exercício de ontem, para vocês se divertirem ali. Porque aquele exercício que eu passei ontem para vocês
olharem ali e tal. Vocês viram que foi um exercício legal, né? Chegar lá naquele -1 igual a 9 e tal. Ai, Então, você devia ter falado que tinha um pulo do gato. Porque eu achei mas que eu ia falei ser que tinha. capaz, você falou? Eu falei, tem o pulo do gato aí. Vocês têm que Hum. descobrir. Ah, então foi isso, né? Eu mosquei. Ai, ai. O prof, porque aí, quando envolve corpo, eu tô percebendo nas atividades e tal que eu fico meio perdida quando fala de corpo. Que nem, Tá. tipo, é claro que vai ter alguma propriedade de A e B serem corpos que vai me ajudar a provar isso daí que tá falando, né? Isso, então vamos lá, para a gente ter esse feeling aqui. Então eu vou colocar aqui para que aí fica na gravação, todo mundo vê também. Qual que é o feeling assim? Então, por exemplo, para domínio de integridade, por que que eu fiz o que eu fiz? Porque eu queria chegar em alguma coisa vezes outra dando zero. E aí usar a propriedade de ser domínio de integridade. Como a gente vai usar a propriedade de ser corpo, então a gente vai usar em algum momento, alguma vez ali vai aparecer muito provavelmente a história de ter do elemento ter o elemento inverso, tá? Então Hum, isso é uma coisa que vai aparecer ali, tá? Mas assim, fica a dica aqui para vocês. Deem uma olhadinha, tentem fazer esse exercício aí, esse último item. Se vocês não conseguirem por conta ali, este item está demonstrado no livro do Adilson, que foi o livro que eu mostrei para vocês ontem, que tinha também aquela demonstração lá da avaliação que eu conversei com vocês. Daí vocês dão uma olhadinha lá, mas muito provavelmente ele vai usar alguma coisa assim, pega um x diferente de zero, ele tem elemento inverso, então acontece tal e tal coisa, sabe? tá bom. Bom, Beleza? sem promessas, mas eu Não, beleza, é prometo para que eu vou vocês, tentar. isso, é para vocês tentarem, tá? Não é nada obrigatório. Bom, então vou encerrar a gravação e é isso aí. Tchau, gente.